Olá, tudo bem com vocês? Eu queria nessa semana compartilhar algo que Deus tem tratado conosco e que é importante para todas as pessoas. O tema da mensagem é aprender a conviver com os altos e baixos que acontecem na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque isso realmente é uma coisa que sempre acontece conosco, com todas as pessoas. Eu quero citar exemplos bíblicos. Por exemplo, no livro 1 Reis, capítulo 18 e 19, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, que fala a respeito do profeta Elias. Elias era um grande profeta que Deus chamou para mostrar para Israel que ainda existia Deus em Israel. Que ainda existia Deus em Israel. E esse profeta foi chamado no tempo do rei Acabe, cuja mulher era Jezabel, uma sacerdotisa de Baal. E Israel deixou os princípios, a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus, deixou de seguir o Senhor e acabou se envolvendo com Baal, com deuses estranhos, né? Com práticas espirituais erradas. E Elias foi chamado para combater essas práticas. O que aconteceu? Elias, ele chega numa situação que ele vai enfrentar 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Azerá, que eram os deuses cultivados naquela época. O que aconteceu? Elias manda fogo cair do céu para consumir o holocausto. Mas antes, esses 850 profetas clamaram para que o sacrifício deles fosse queimado com o fogo. Eles não podiam pôr fogo, mas eles pediram, ficaram a tarde toda clamando, até mesmo se flagelando para que o fogo descesse, e não aconteceu nada. O que aconteceu? Em seguida, Elias põe lá o sacrifício dele, e vocês todos sabem, eles molham o sacrifício, a lenha, molha tudo, faz um charco de lenha encharcada de água, né? Inclusive ficou água embaixo, né? Reteve no chão a água. E o que acontece? O fogo do céu caiu, consumiu o holocausto, consumiu toda aquela lenha úmida, molhada, consumiu a água e consumiu tudo, porque Elias clamava pelo Deus verdadeiro. Elias matou os 850 profetas de Baal e declarou: ainda existe um Deus em Israel. Só há um Deus em Israel. E todo o povo gritou: há um Deus em Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Elias estava no auge do sucesso. Ele estava no mais alto posto, porque através dele Deus o usou para mostrar que existia Deus em Israel. Aí Elias vai e quando ele fica sabendo que Jezabel foram contar para ela que os 850 profetas haviam sido mortos, e Jezabel determina que Elias seja morto tanto quanto os seus profetas foram. Então o que acontece? Elias fugiu de medo de Jezabel e se escondeu para não ser morto. O interessante é que ele não queria ser morto por mãos de Jezabel, mas ele pediu para que Deus o matasse. Parece uma incoerência, mas nessa situação ele estava no mais fundo, mais baixo ponto. Enquanto no primeiro momento ele estava no mais alto, agora está no mais baixo. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos por cima e muitas vezes nós estamos por baixo. Mas não importa se lá em cima ou lá embaixo, Deus continua tratando conosco. Deus tratou com Elias e falou para ele: volta lá e unge o sucessor seu. Então a gente vê que o Deus, ainda que nós estejamos numa situação difícil, ainda que você esteja numa situação difícil ainda hoje, se você clamar ao Senhor, se você buscar a face do Senhor, Ele vai te levantar, assim como Ele levantou Elias. O que acontece?
nós vamos encontrar, já falando a respeito de Jesus e seus discípulos. Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E de repente Pedro se levanta e diz assim: tu és o Filho de Deus, tu és o nosso Messias, o prometido que veio, né? E aí Jesus fala assim: não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, Pedro estava sendo usado por Deus e todo mundo ficou vendo aquilo ali. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Deus estava usando Pedro. Só que 3 versículos depois, Jesus conta que ele ia para Jerusalém ser morto, ia morrer numa cruz para pagar os preços do nosso pecado. Era o plano de Deus fazer isso. Aí Pedro se levanta e fala: não, o senhor não vai fazer isso não. Não pode fazer uma coisa dessa, onde já se viu, né? A carne de Pedro saltou mais alto e ele falou essas coisas, né? Aí Jesus vira e fala para ele assim: sai para trás, Satanás, você não vai impedir o plano de Deus de se cumprir. Mais ou menos assim. Ou seja, numa hora, 3 versículos, Jesus está elogiando Pedro de ter sido usado pelo Pai. Agora Jesus está criticando Pedro, dizendo que ele está sendo usado pelo diabo porque ele está impedindo que o plano de Deus se cumpra, que Jesus morresse na cruz por nós. Então veja bem, nós também podemos passar por essa situação. Nós também podemos colocar na nossa boca coisas que exaltam e engrandecem o nome de Deus, mas também podemos falar besteira, podemos falar coisas que atraem maldição sobre a nossa vida. Então nós temos que nos policiar. Assim como Pedro, ele negou Jesus em seguida e depois, cheio já do Espírito Santo, ele disse aos que o estavam condenando, falou: primeiro eu obedeço a Deus, depois aos homens, porque eles falaram assim: você não vai falar mais de Jesus para ninguém. E Pedro falou para eles: eu vou falar, porque eu primeiro vou obedecer a Deus, depois eu vou obedecer aos homens. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, que não importa se você hoje está no maior sucesso, que a sua vida está a 1000 maravilhas, não importa, você tem que buscar o Senhor e continuar firme na palavra do Senhor. Agora, se você estiver passando por dificuldades, por muito mais razão, você deve buscar o Senhor, e buscar o Senhor no sentido de tirar você dessa situação e transformar a sua vida, porque Ele te ama. Ele te ama e Ele não quer que você fique vivendo uma hora em cima, outra hora embaixo. Ele quer trazer o equilíbrio para a sua vida. Portanto, busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e Ele se manifestará salvando a tua vida. Eu vou orar pela sua vida. Pai Santo e Pai amado, eu quero erguer a minha mão para abençoar todos aqueles que estão compreendendo essa mensagem, que um dia nós estamos bem, outro dia nem tanto, e muitas vezes nós estamos até no fundo do poço. Mas não importa, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, esse será salvo, esse será levantado se estiver caído, esse será alegrado se estiver entristecido, esse será suprido se estiver passando dificuldades. Pai amado, em nome de Jesus, libera o poder sobre essas vidas para que eles busquem o Senhor de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.